Se você clicou nesse vídeo, é porque você está com dúvida em matemática. Não se desespere, não se preocupe. Eu sou o professor Brendo, eu vou tirar todas as tuas dúvidas. Fica comigo nesse vídeo, vamos para a tela do computador, que a gente vai falar hoje sobre fatoração. Então pessoal, como vocês podem ver, eu já estou com a tela aqui do notebook aberta e nós vamos falar hoje sobre fatoração, tá? Mas antes a gente precisa entender que a fatoração ela é um artifício da matemática, tá? Ela ali é um joguinho que a gente faz para a gente conseguir enxergar melhor algumas expressões algébricas que são um pouco mais complexas, tá? Então, fatoração ela é muito simples, ela é só um jeito da gente simplificar uma expressão que pode ser um pouco complexa, mas com a fatoração a gente consegue deixar essa fatoração mais simples e um pouco melhor para a gente conseguir enxergar a solução dessa expressão, tá bom? Mas antes disso, ó, a gente precisa saber uma propriedade que é uma propriedade da multiplicação que envolve a soma ou a subtração, tá? Que é a propriedade distributiva. O que diz essa propriedade distributiva? Mais ou menos assim, ó. Se a gente tem essa operação aqui, por exemplo, 2 vezes... Eita, deixa eu melhorar aqui. Por exemplo, se a gente tem essa multiplicação 2 vezes 5 mais 3, por exemplo. O que a gente pode fazer? A gente pode primeiro fazer a soma aqui dentro do parênteses, né? 5 mais 3 é 8, então essa multiplicação fica 2 vezes 8, que é igual a 16. A propriedade distributiva me diz que eu também posso resolver assim, ó, distribuir essa multiplicação do 2 com todo mundo aqui dentro do parênteses. Ou seja, eu vou fazer assim mesmo. 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. Isso é a propriedade distributiva. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. E aí a gente calcula primeiro as multiplicações, tá? 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 3 é 6. Essa soma aqui, então, dá 16. Observe que dá o mesmo resultado, né? 16. Então, a propriedade distributiva é isso. A gente pode distribuir essa multiplicação desse número 2 aqui pela soma que está lá dentro do parênteses. Ou se fosse subtração, também daria do mesmo jeito. Olha só, vamos fazer um exemplo com a subtração. 2 vezes 5 menos 3, por exemplo, né? O que a propriedade distributiva diz? Vamos fazer primeiro a subtração aqui dentro do parênteses. Então, fica 2 vezes 5 menos 3 é 2. 2 vezes 2, 4. A propriedade distributiva diz que dá o mesmo resultado se eu fizer assim, ó. Primeiro 2 vezes 5, depois menos 2 vezes 3. Vamos ver. 2 vezes 5 menos 2 vezes 3. Tá? Fazendo primeiras multiplicações, nós temos 2 vezes 5, 10, menos 2 vezes 3, 6. Portanto, 10 menos 6 é 4. Tá vendo? A propriedade distributiva ela é válida, né? É verdadeira, certo? Então, a gente precisa saber disso para a gente estudar fatoração, tá? Uma outra coisa que a gente precisa saber também é que quando a gente tem uma expressão algébrica, por exemplo, uma expressão algébrica desse tipo aqui, ó, x mais y mais 2x mais 3y. Vamos ter uma expressão dessa, tá? Estou inventando aqui na hora. Uma propriedade das expressões algébricas diz o seguinte: a gente só pode fazer operações matemáticas com as expressões que têm a mesma parte literal. Essas expressões que têm a mesma parte literal nós chamamos de termos semelhantes, ok? O que diz essa propriedade? Olha para essa expressão aqui, x mais y mais 2x mais 3. Essa propriedade diz que a gente só pode fazer as operações com termos semelhantes, que têm a mesma letra, né? A mesma parte literal. Portanto, nós podemos fazer só a soma de x com 2x e só a soma de y com mais 3y. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai agrupar esses termos semelhantes. O que é agrupar? Eu vou escrever a operação deles junto, olha só. Então, vai ficar x mais 2x
mais y mais 3y, tá? E aí eu posso fazer essa soma com os termos que são semelhantes. Quanto é x mais 2x? Se aqui eu tenho um x e eu estou somando 2x, então essa soma aqui dá 3x. Mas, se eu tenho aqui y mais 3y, então essa soma aqui, o resultado é 4y, ok? Quando chega nesse momento aqui da operação da expressão, a gente não pode fazer mais nada. Por quê? Essa parte literal aqui dessa parcela de 3x é diferente dessa parte literal dessa parcela aqui 4y. O que eu quero dizer? Que o número x ele é diferente do número y. Então, a gente não pode saber, a gente não tem como saber quanto que dá essa soma aqui. Vou fazer um exemplo para vocês usando essa mesma expressão aqui, mas dessa vez utilizando os números, tá bom? Observem aqui, ó, x mais 2x. Vamos aqui para o nosso exemplo imaginar que o x ele é o número 3, tá? O x ele é o número 3. Quanto que dá essa soma aqui? 3 mais 2 vezes 3. A gente está imaginando que o x tem o valor de 3, tá? 3. Então, vamos lá. 3 mais 2 vezes 3 é 6. 3 mais 6 é 9, correto? Ok. Vamos imaginar agora que o número y ele vale 2. Vamos imaginar aqui, ó, o y ele é igual a 2. Vou já concluir meu raciocínio, tá? Olha só, nessa soma aqui, y mais 3y. Quanto é que fica? Y mais 3y. Ora, se o y vale 2, então essa soma aqui é a seguinte. 2 mais 3 vezes o 2. 2 mais 3 vezes 2 é 6. Portanto, essa soma aqui é 8. Correto? Vamos lá. O que eu estou lhe explicando? Que nas expressões algébricas, as somas só podem ser feitas com os termos semelhantes. Observem aqui que a gente substituiu o x por 3 e o resultado aqui dessa soma deu 9, que é a mesma coisa da gente fazer aqui, ó, 3 vezes 3, porque o x eu estou considerando aqui que ele vale 3, tá? 3 vezes 3, então, de fato, 3 vezes 3 é 9. Observe que deu o mesmo valor dessa soma aqui. Aqui, ó, eu substituí o y nessa soma aqui por 2, que dá a mesma coisa de eu fazer 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, o que eu posso concluir aqui? Que, de fato, fazer essa soma aqui de x mais 2x é a mesma coisa que eu fazer 3 vezes o x. Eu verifiquei aqui. Quando eu fiz x mais 2x, deu 9, considerando x igual a 3. E quando eu faço 3 vezes x, considerando x igual a 3, dá 9, o mesmo resultado. A mesma coisa a gente observou quando a gente substituiu y por 2. Eu fazer y mais 3y é a mesma coisa que eu fazer 4y. Vamos verificar agora se a gente pode considerar, por exemplo, essa soma aqui, 2x mais y. Sem saber o valor de cada letra, sem saber quanto vale x, sem saber quanto vale y, a gente não pode determinar essa soma. Por exemplo, 2x mais y. A gente não pode dizer que isso aqui é 3xy, tá? E nem que isso aqui é 3x e nem que isso aqui é 3y. A gente não pode determinar, tá? Porque não tem a mesma parte literal. A gente não sabe o valor de x, a gente não sabe o valor de y, e são números diferentes. X e y são números diferentes, tá? Então, a gente não tem como fazer essa soma, certo? A gente precisa saber essas duas coisas antes de falar de fatoração, tá? Agora sim, nós vamos falar sobre o que significa fatoração. Então, gente, olha só, já coloquei essa expressão algébrica aqui para a gente fazer a fatoração dessa expressão, tá? Então, olha só, tem dois tipos de fatoração. Tem a fatoração
em fator comum, por fator comum, colocar um fator comum em evidência, e tem a fatoração por agrupamento, tá? A gente vai saber diferenciar quando fazer esses dois tipos de fatoração. Nessa expressão aqui, a gente vai fazer a fatoração por fator comum, tá? Colocar um fator comum em evidência. Então, o primeiro passo para fazer essa fatoração é a gente escrever cada uma das parcelas aqui de forma simplificada, ou seja, como é que eu vou escrever 2w ao cubo? Eu vou escrever assim, ó, 2 vezes. O que é w ao cubo? É w vezes w vezes w, tá? Menos 6w. Como é que eu vou escrever 6w? Eu vou escrever 2 vezes 3w. Não, para a gente conseguir verificar melhor o fator comum, eu vou escrever 3 vezes 2w. Vai ficar melhor da gente enxergar, tá? Então, como você já consegue verificar aí, a gente tem que ver quem é que é comum às duas parcelas. Então, observem aqui, ó, que 2w está nessa parcela e 2w também está nessa parcela aqui da subtração, tá? Portanto, 2w é o fator comum dessa expressão algébrica aqui. Nós vamos colocar em ele evidência. Então, nós vamos escrever uma multiplicação. Preste bem atenção. Colocar em evidência é eu escrever uma multiplicação do fator comum com as outras parcelas que não são fator comum. Olha só, olha aqui na tela. Quem é fator comum é o 2w. Portanto, eu vou colocar 2w em evidência. 2w vezes... Aí eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Por quê? Dentro do parêntese vai ficar a parcela que não é fator comum. Então, dentro do parênteses vai ficar w vezes w, que eu já vou escrever aqui como w ao quadrado, menos a outra parcela que não é comum, menos 3. Pronto, está fatorado, tá? Fatoração por fator comum. Quem é fator comum? 2w está nas duas parcelas. Como é que a gente coloca em evidência? Coloca o fator comum em evidência, multiplicação, abre parêntese, fica dentro do parêntese a expressão que não é fator comum das duas parcelas, tá? Pronto. Então, o que a gente precisa fazer para verificar que isso aqui, de fato, é a fatoração dessa expressão aqui de cima, tá? Como é que a gente verifica? A gente precisa fazer a propriedade distributiva que a gente viu ainda há pouco. Então, como é que a gente resolve a propriedade distributiva? 2 vezes w ao quadrado, desculpa, 2w vezes w ao quadrado, isso aqui é 2w ao cubo, menos 2w vezes 3 é 6w. Portanto, de fato, essa aqui é a fatoração dessa expressão, dessa primeira expressão lá de cima. Deu para entender? Vou colocar aqui uns outros exemplos para a gente ir exercitando essa fatoração, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um outro exemplo que eu pesquisei aqui. Então, 21k mais 3k ao quadrado, mais 3k ao quadrado. Vamos fazer a fatoração dessa expressão, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que ver o seguinte, ó, o 21 ele é múltiplo de 3, tá? Para quem ainda não assistiu a aula de múltiplos, eu já postei uma aula de múltiplos aí no canal, tá? Você pode ir lá olhar para você verificar que, de fato, 21 ele é múltiplo de 3. Como é que ele é múltiplo de 3? Porque ele é a multiplicação entre 3 vezes 7. Deixa eu escrever aqui 7 vezes 3 para vocês verificarem que o 3k que vai ser fator comum. Então, vou escrever 7 vezes 3k mais... Como que a gente escreve 3k ao quadrado? É 3k vezes k, tá? Então, olha só, observem que 3k ele é fator comum. Como é que a gente sabe que é fator comum?
é a expressão que está nas duas parcelas da soma. Então, 3k está nessa parcela e 3k está nessa parcela aqui da soma. Portanto, 3k é o fator comum das duas parcelas da soma. E a gente coloca ele em evidência, né? Então, fica assim, ó, 3k, aí abre parênteses. Abre parênteses. Quem é que fica dentro do parêntese? O que sobrou de cada uma das parcelas. Então, quando eu coloquei 3k em evidência, quem sobrou? Sobrou só o 7 aqui nessa parcela. Portanto, ele vai para dentro do parêntese. Mas, quando eu coloquei 3k em evidência dessa parcela aqui, quem sobrou dessa parcela? Só o k. Portanto, o k vai ficar aqui depois do sinal de mais. Tá? Então, para a gente verificar se essa aqui realmente é a fatoração, aqui já está fatorado, tá? Não tem mais como fazer nada. Para a gente verificar que de fato essa aqui é a fatoração, a gente aplica a propriedade distributiva. Então, 3k vezes 7 é 21k. 3k mais 3k vezes k é 3k ao quadrado. Então, de fato, essa expressão aqui ela é a fatoração de 21k mais 3k ao quadrado, certo? Vamos fazer mais exemplos para a gente se acostumar com essas ideias. Vamos fazer um mais difícil aqui, né? Vamos fazer o mais difícil. 5y ao cubo z, isso aqui tudo é multiplicação, tá? Mais 7y z ao quadrado. Z ao quadrado, tá? Os meus alunos eles reclamam um pouco que o meu z ele é parecido com 7. Eu achei que todo mundo fazia o z com um tracinho no z, mas é só eu que faço esse z com tracinho aqui. Ó. Mas é um z, tá, gente? Não é um 7, não. Deixa eu ajeitar ele aqui. yz ao quadrado. Pronto, vamos lá. Vamos fatorar essa expressão aqui, tá? Para isso, a gente precisa ver quem é comum nas duas parcelas, tá? Então, de cara, eu já estou vendo aqui que y e z são fatores comuns, tá? Mas vamos fazer passo a passo. O que eu vou fazer? 5 vezes. Como é y ao cubo? É y vezes y vezes y. Aqui vezes z, né? Vezes z. Mais 7y, 7 vezes y, vezes, como é z ao quadrado, é z vezes z. Então, de fato, se a gente observar, quem é o fator, quem é o número, ou quem é a parte literal, que está nas duas expressões ao mesmo tempo? Y e z e y e z. São os dois fatores que estão nas duas parcelas ao mesmo tempo. Portanto, y e z é fator comum. Eu vou colocar aí ele em evidência. Ó. Y vezes z. Aí a gente tem que abrir o parênteses. Quem é que vai para dentro do parênteses? A expressão que sobrou de cada parcela. Tá? Então, quando eu coloquei y e z em evidência, quem foi que sobrou dessa parcela aqui? 5y ao quadrado. 5y ao quadrado. Mas, quando eu coloquei y e z em evidência, quem sobrou dessa parcela aqui? 7 vezes z. 7 vezes z. Pronto. Essa expressão toda aqui é a fatoração dessa expressão aqui de cima. Certo? Ficou entendido? Vamos fazer um exemplo mais difícil. Tá? Vamos fazer um exemplo mais difícil. 12 ABC ao quadrado. Nem tá mais difícil, né? Já ficou facinho pra gente. Com uma aula dessa, a gente aprende tudo, né? 9A quarta BC menos 6A B ao cubo C.
tá? Vamos ver aí quem é fator comum, tá? Dessa vez eu não vou fazer passo a passo não, como eu estava fazendo, tá? Então, olha só. Se a gente observar, 2, 9 e 6 são múltiplos de qual número? São múltiplos de 3. Portanto, 3 já é um fator aqui a colocar em evidência, porque 3 está em todas as parcelas ao mesmo tempo, tá? Quem mais está em todas as parcelas ao mesmo tempo? O A, ó, observe que A está aqui, o A está aqui e o A está aqui. Portanto, o A também é fator comum, já vou colocar em evidência. B também, ó, B está aqui, está aqui, está aqui. Portanto, B é fator comum, vou colocar em evidência. C também, ó, C está aqui, C está aqui, C está aqui. É fator comum, vou colocar em evidência. Colocou em evidência, abre parêntese, tá? E aí, quem é que vai para dentro do parêntese? Vai ser 3 parcelas dentro do parêntese, né? Quando a gente colocou 3A, BC em evidência, quem foi que sobrou dessa primeira parcela aqui? 4C. 4C. Como é que eu sei? Para eu fazer isso, eu preciso fazer a multiplicação distributiva. 3ABC vezes 4C vai ficar 3 vezes 4, 12, ABC ao quadrado, tá? Mas quem foi que sobrou da segunda parcela aqui, 9 a quarta BC? Quando eu coloquei em evidência 3ABC, quem sobrou aqui foi 3A ao cubo, porque eu retirei um A daqui, então vai ficar aqui A ao cubo. E BC não vai porque BC veio para cá, tá? Então, sobrou aqui na segunda parcela 3A ao cubo. Menos, quando eu retirei daqui dessa parcela 3ABC da terceira parcela, sobrou quem? 2. Opa, risquei sem querer. 2B ao quadrado. 2B ao quadrado, tá? Para a gente verificar, basta fazer a propriedade distributiva, tá? Mas aí, gente, olha só. Para quem não conseguiu enxergar que essa aqui é a fatoração, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever a expressão aqui, essa primeira expressão aqui de cima, toda fatorada. Então, olha só, vou escrever aqui. Como é que a gente escreve 12? Verifiquei que todos os números são múltiplos de 3, né? Então, a gente tem que escrever 4 vezes 3, A, B, C vezes C, porque C vezes C é C ao quadrado, tá? Mas, como é 9? 3 vezes 3, A quarta é A vezes A vezes A vezes A vezes B vezes C, tá? Menos, como é que a gente escreve 6 em múltiplo de 3? É 2 vezes 3 vezes A vezes B vezes B vezes B vezes C, tá? Era isso que era para a gente ter feito, porque eu pulei essa etapa, né? Para que a gente tem que progredir, a gente tem que avançar, né? Mas vamos lá. Para quem não entendeu, eu vou escrever aqui, olha só. Quem é fator comum? Observe que aqui 3ABC é fator comum. Aqui, ó, 3ABC é fator comum. E aqui 3ABC é fator comum. Portanto, eu vou colocar 3ABC em evidência, ó. 3ABC em evidência, abre parênteses. Quem sobrou na primeira parcela? 4C, exatamente o que a gente tinha feito aqui, ó. 4C. Mas, quem sobrou da segunda parcela? 3A vezes A vezes A é A ao cubo. 3A ao cubo. Menos, quem sobrou na terceira parcela? 2B vezes B, B ao quadrado. Então, 2B ao quadrado. Parênteses. Viu só como estava correto? O que a gente fez aqui? Então, de fato, essa expressão aqui é a expressão fatorada, tá?
Para a gente entender como que a gente vai usar isso para resolver algumas expressões mais complexas, observe aqui esse exemplo de equação do segundo grau, tá? Então, observe que a gente tem aqui, perdi sem querer aqui. Observe que a gente tem aqui essa expressão do segundo grau aqui da forma seguinte, ó. 2x² menos 4x igual a 0. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Qual é o valor do x nessa equação do segundo grau? Olha o que a gente pode fazer. A gente pode colocar os 2x em evidência, certo? Porque a gente pode escrever o seguinte, ó. Como é que a gente pode fatorar essa expressão aqui? Vai ficar o seguinte, 2x vezes x, x² é x vezes x, menos, como é que a gente pode reescrever o 4x? 2 vezes 2x. Portanto, se você observar, igual a 0 aqui, tá? Portanto, se você observar, 2x é fator comum das duas parcelas, olha só. 2x é fator comum, portanto, nós podemos colocar em evidência. Então, fica 2x vezes... Quem é que sobrou na primeira parcela? X. Menos... Quem sobrou na segunda parcela? 2. Igual a 0. Aí, aqui a gente tem que lembrar uma coisa muito interessante da multiplicação, tá? O que acontece aqui? 2x é um número e x menos 2 é um outro número, certo? 2x é um número e x menos 2 é um outro número. O que está acontecendo? Vamos interpretar aqui essa expressão. O que está acontecendo aqui? 2x vezes x menos 2. Está acontecendo o seguinte, igual a 0. Tem uma multiplicação onde o resultado é 0. A gente sabe que na multiplicação, quando a multiplicação de dois números resulta em 0, quer dizer que um dos números é 0. O que eu quero dizer? Que se eu tenho, por exemplo, x vezes y igual a 0, significa que ou o x é 0, então ficaria assim, ó, 0 vezes y, isso aqui é 0, ou o y é 0, então ficaria como? X vezes 0 igual a 0. Então, quando a gente tem uma multiplicação onde o resultado é 0, quer dizer que uma das parcelas da multiplicação é 0. O que eu quero dizer com isso? Que para que 2x vezes x menos 2 seja igual a 0, ou 2x é o 0, ou x menos 2 é igual a 0. E nesse caso aqui, 2 vezes x igual a 0, implica que o x só pode ser 0, né? Para que 2x seja igual a 0, então x tem que ser 0. 2 vezes 0 é 0. Nesse caso aqui, x menos 2 igual a 0, aqui a gente tem o seguinte, uma propriedade do simétrico da soma. Qual é o número que a gente soma com o outro tem como resultado 0? É o simétrico dele. É isso que está acontecendo aqui, ó. X menos 2 igual a 0. Quem é o simétrico de menos 2? É o 2. Portanto, como é que fica? 2 menos 2 igual a 0. Portanto, disso aqui implica que x é igual a 2. Tá? Resolvemos aí uma equação do segundo grau usando a fatoração. Tá? Esse tipo de equação do segundo grau é uma equação do segundo grau incompleta. Tá? Por isso que a gente consegue resolver usando a fatoração. Então, gente, olha só. O que a gente viu ainda há pouco foi fatoração colocando fator comum em evidência. Tá? O que a gente vai estudar agora é fatoração por agrupamento. Por que a gente precisa da fatoração por agrupamento? Porque, às vezes, em uma expressão, a gente tem um fator comum que são comuns apenas em um grupo da expressão. Não estão em todos os fatores da expressão, mas estão apenas em 2 ou em 3. E a gente consegue fazer a fatoração por agrupamento. Tá? Observem esse caso aqui, ó, dessa expressão. X, y, mais x, mais 3y, mais 3. Se a gente for observar cada parcela dessa expressão aqui, a gente não tem nenhum número, nenhuma parte literal, que está em todas as parcelas, né, da expressão. Ó. Por exemplo, x só está na primeira e na segunda, y só está na primeira e na terceira,
O 3 só está na terceira e na quarta, então não tem nenhum aqui que é fator comum a todas as parcelas. Portanto, nós temos x na primeira e na segunda parcela, portanto, nós vamos agrupar essas duas parcelas e fazer a fatoração por fator comum apenas nesse grupo aqui. Olha aqui, observem aqui que na terceira e na quarta, o 3 é fator comum. Portanto, nós vamos fazer a fatoração por fator comum apenas na terceira e na quarta aqui. E na primeira e na segunda, o x é fator comum. Nós vamos fazer a fatoração por fator comum na primeira e na segunda. Tá? Então, observe o seguinte, como eu já havia falado, x é fator comum da primeira e na segunda parcela. Portanto, nós vamos colocar x em evidência e observar que quem é que sobrou aqui? Y na primeira parcela, mais quem sobrou da segunda parcela? O 1. Por que o 1 e não é 0? Observe que a gente precisa fazer a distributiva para voltar para a expressão aqui de cima. Então, quando eu faço x vezes y, é xy. Quando eu faço x vezes 1, eu tenho x como resposta. Tá? Então, observe que aqui é 1 porque eu estou fazendo aqui a multiplicação de x com todo mundo lá dentro do parênteses. Tá? Não se confundam com isso. Certo? Então, aqui, quando eu coloco o x em evidência, sobra o 1 aqui nessa parcela. Tá? Mas, quem é fator comum aqui? Quem é fator comum aqui é o 3. Né? Portanto, quando eu coloco o 3 em evidência, na primeira parcela sobra somente y. Mas, novamente, quando eu coloco o 3 em evidência aqui, quem é que sobra na segunda parcela? 1. Recapitulando, eu preciso fazer a distributiva aqui para eu voltar para a expressão aqui de cima. Então, quando eu faço 3 vezes y, é 3y. E quando eu faço 3 vezes 1, é 3. Portanto, a fatoração aqui é 3 vezes y mais 1 dentro do parênteses. Tá? E aí, se vocês observarem agora, y mais 1 é fator comum nessa parcela e y mais 1 é fator comum nessa parcela. Portanto, eu posso colocar y mais 1 em evidência. Então, olha só, fica y mais 1 em evidência. E aí abre parênteses, multiplicação abre parênteses. Quando eu coloco y mais 1 em evidência nessa parcela aqui, quem é que sobra nessa parcela? X. Tá? Mas, quando eu coloco y mais 1 aqui nessa parcela, quem é que sobra? 3. Certo? E aí, está fatorado, né? Fatoração por agrupamento. Deu para entender? Vamos fazer mais exemplos para que a gente consiga entender e que fique bem claro, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para a gente fazer fatoração por agrupamento. Tá? Então, tem essa expressão aqui, ó, KP mais 4K mais ZP mais 4Z mais 4Z. E agora, quem é fator comum? Observe que como a gente está estudando fator comum, fatoração por agrupamento, não tem fator comum em todas as parcelas, né? Mas nós temos ali fator comum em apenas duas. Por exemplo, o K é fator comum dessas duas parcelas e o Z é fator comum das duas últimas parcelas. Portanto, nós vamos colocar em evidência o K, tá? E o Z. Então, aqui nessa primeira parcela, primeira e a segunda, o K é fator comum. Portanto, nós vamos colocar K em evidência. E aí, quando eu coloco K em evidência, quem é que sobra na primeira parcela? Somente o P. Mas, opa, esse mais ficou muito feio. Mas, quando eu coloco K em evidência, quem é que sobra na segunda parcela? 4. Tá? Se você tiver dúvida, faz a multiplicação distributiva que você vai voltar para a primeira expressão. K vezes P é KP, K vezes 4 é 4K. Tá? Mas, quando eu colocar o Z aqui em evidência, vamos lá, a gente já viu que Z é fator comum, que Z está aqui, Z está aqui, Z está aqui. Então, Z é fator comum. Coloque em evidência, abre parênteses.
quem é que vai ficar na primeira parcela dentro do parênteses? O P. Mais, quem é que vai ficar na segunda parcela dentro do parênteses? 4, tá? Isso já ficou entendido. Então, observe agora que o fator comum é P mais 4, tá? O fator comum aqui é P mais 4. Então, colocamos P mais 4 em evidência, abre parêntese. Quando eu coloco P mais 4 na primeira parcela em evidência, quem é que sobra? O K. Sobra K. Mas, quando eu coloco P mais 4 em evidência na segunda parcela, quem é que sobra? Sobra Z. Pronto, está fatorado. Fatoração por agrupamento. Beleza? Mano, se essa aula te ajudou, me ajuda também. Deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou da aula, se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas, tire todas as suas dúvidas, não fique mais reprovado em matemática, beleza? Até a próxima!